Não se engane. Você, presidente da Câmara, você, presidente do Senado, não se engane. Você inevitavelmente vai afundar com o barco. Saia desta canoa furada. Não deixem o pseudo-juiz afundar a sua vida. Abram o caminho para a anistia ou farão companhia a eles na lista de sancionados. Exatamente. É a ameaça do Paulo Figueiredo? Não, porra. É a ameaça da embaixada americana. Tá escrita para vocês. Não adianta, Barroso, pedir a aposentadoria do Supremo, não. E agora que vocês estão entendendo que não tem como fugir da Lei Magnitsky, talvez vocês entendam que é a hora da rendição. Estados Unidos acusam o judiciário brasileiro de minar a liberdade e citam Moraes. É isso mesmo. O governo de Donald Trump afirmou que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou e acusou o judiciário de adotar medidas que minam a liberdade de expressão. Um relatório publicado pelo Departamento de Estado americano nesta terça-feira, que avalia a situação dos direitos humanos no mundo, cita nominalmente o ministro Alexandre de Moraes do STF. O documento afirma que o debate democrático foi prejudicado pela restrição de acesso a conteúdos online e que a fala de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro foi reprimida de forma desproporcional. O governo Trump tem criticado o julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe após derrota na eleição. Trump chamou o caso de caça às bruxas e disse que seria um dos motivos para impor uma tarifa de 50% a produtos brasileiros. Além disso, o relatório dessa terça alega que houve relatos confiáveis dos pontos abaixo. Assassinatos arbitrários ou ilegais, provavelmente se referindo ao Clesão, tortura ou tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante, aí provavelmente se referindo ao caso do Daniel Silveira, prisão ou detenção arbitrária, provavelmente dos presos do 8 de janeiro, e sérias restrições à liberdade de expressão e à liberdade da imprensa, incluindo violência ou ameaça de violência contra jornalistas. Isso aí deve ser em relação à queda de perfis no X e outras redes sociais, inclusive tirando a plataforma durante um mês no país e também tirando definitivamente a plataforma Rumble do Brasil. E a coluna do Lauro Jardim traz que o alvo é Viviane, mulher de Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Segundo ele, a dupla Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro tem subsidiado o Departamento de Estado dos Estados Unidos com informações sobre a advogada Viviane de Moraes, a mulher de Alexandre de Moraes, para sua inclusão na lista de atingidos pela Lei Magnitsky. A intenção dessa ação aqui seria incluir ela porque ela é quem possui os escritórios de advocacia, já que ministros do STF são proibidos de ter escritórios. Mas eles driblam isso, colocando os escritórios no nome das esposas. E essas esposas, donas desses escritórios, levam causas ao STF. Então faz com que esses ministros, além do salário deles, que já é muito bom, ganhem muito mais dinheiro com tais escritórios de advocacia, que agora entram na mira da Lei Magnitsky e provavelmente Moraes vai perder toda essa regalia. A gente sabe que Alexandre de Moraes colocou o Lula no poder. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal disse que derrotou o bolsonarismo. A gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral disse que missão dada é missão cumprida. Ora, o Sóstenes Cavalcante estava aqui dizendo que os ministros do STF ameaçam, é o líder do partido do presidente Bolsonaro, dizendo no ar que os ministros do STF ameaçam os congressistas em determinadas votações, e nós sabemos que isso é verdade. Então não vem com esse papinho de... E aí vem o Gordola, o balofo do Flávio Dino, querer dizer, meu Deus do céu, isso não é papel, e querer dar esporro. O que ele recebe? Ele acha que os americanos iam voltar atrás. Aí vem o vice-secretário de Estado da diplomacia americana, Christopher Landau. Vocês têm que entender quem é esse cara. Este cara é o número 2. Só acima dele, na diplomacia americana, só há o Marco Rubio. Uma pessoa que tem um poder enorme na política global. Tá? Qual é a resposta dos americanos? A resposta dos americanos é botar o Christopher Landau para responder o seguinte:
A separação de poderes entre diferentes ramos do governo é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Captou, Gordola? Essa separação que você está alegando que existe é a maior garantia de liberdade já concebida pela mente humana. Nenhum poder ou pessoa pode acumular poder demais se for controlado pelos outros. Mas uma separação formal dos poderes não significa nada se um dos ramos tiver meios para intimidar os outros a cederem às suas prerrogativas constitucionais. Ouviu, Gordola? O que está acontecendo agora no Brasil evidencia esse ponto. Um único ministro do Supremo Tribunal Federal usurpou poderes ditatoriais ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou seus familiares, está falando agora do Hugo Mota, com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a historicamente estreita relação do Brasil com os Estados Unidos. Está dizendo, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos está destruída. Esse é o termo do número 2 da diplomacia americana. Ao, entre outras coisas, tentar aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Valeu, Gordola? Tamo junto. Aí, ó. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga. Enquanto sempre podemos negociar com líderes do executivo ou do legislativo de um país, não há como negociar com um juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída, onde o usurpador se reveste do manto de Estado de Direito e os outros poderes insistem que estão impotentes em agir. Se alguém puder pensar em um precedente na história americana em que o único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, informe. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Que porrada. E essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Muita gente não entendeu, eu estou explicando aqui para vocês, que muita gente não entendeu a nota dentro desse contexto. E eu estou dizendo a vocês que esta nota é deveria ter o título, deveria ser assim, nota em resposta ao Gordola. E o Christopher Landau sabe muito de Brasil. Sabe muito, fala português, inclusive. É absolutamente impressionante. Dá para dizer que essa é a convicção do governo dos Estados Unidos da América. Que o ministro da Suprema Corte tomou para si poderes ditatoriais. E que, portanto, há sim que se monitorar as decisões da Suprema Corte. Porque o Brasil está, nas palavras dele, num beco sem saída. Obviamente, a única saída deste beco envolve o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Com posicionamentos assim, a elite brasileira, o establishment, os poderosos, esses caras vão caindo na real de quem é o real problema nessa história. Por que tão apavorados? Né? Porque são as pessoas mais poderosas do Brasil, não é verdade? O que tem a perder? O que tem a perder? Ora, veja um vídeo da CNN. Não, vamos botar a CNN. Bota aí, vídeo da CNN. React a vídeo da CNN, Brunão. Capricha. Os Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é o Instituto de Ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky em mais algum ministro,
para além de Alexandre de Moraes? Por exemplo, você tem, óbvio, no caso do Alexandre, tem a mulher, a Viviane, e o filho no escritório. O Dias Toffoli tem a ex-mulher, na verdade, parece que separaram, coisa privada aí, mas que ainda continua operando o escritório, Roberta Rangel. Você tem aqui a Guiomar Mendes, afiliada com o Sérgio Bermudes Advogados. As enteadas, né, Maria Carolina Feitosa, Daniele Feitosa, também afiliadas com o Sérgio Bermudes. Primos, Maria da Conceição Sábio Mendes, Pedro Anísio Sábio Mendes, também do Sérgio Bermudes. Né? Tem o IDP com o próprio filho dentro tocando o IDP. O Zanin, por exemplo. Você tem Valesca Teixeira Zanin Martins, do Zanin Martins e Advogado. Barroso, tem Barroso, Fonteles, Barcelo, Mendonça e Associados. Tem sobrinho, o pai faleceu, mas estava na lista. Filha, Luna von Brussel, bonito esse nome, Barroso. O filho, que tem os ativos dele. Aliás, uma notícia que saiu na timeline de que o filho estaria aqui nos Estados Unidos. Eu posso estar enganado, mas procurei apurar e a notícia não me parece que procede. Não tem como afirmar. Então, vocês estão me pedindo para comentar algo que, na verdade, todas as evidências que eu vi são na direção contrária, mas pode ser, e eu estou aqui humildemente reconhecendo a minha ignorância sobre o assunto. Fachin também tem, né? Melinda Girardi Fachin Advogados Associados. E eu posso continuar aqui a lista. Eu peguei uma lista aqui, cara, só os processos no Supremo Tribunal Federal, gigantescos os processos. Alguém teve, então, a grande ideia, um gênio com J, teve a grande ideia de chamar um grupo de banqueiros, os mais importantes do Brasil, para que eles explicassem aos ministros o que é a Lei Magnitsky e até onde o Trump poderia ir. Então, assim, não é tão sério assim. Vamos chamar os banqueiros, que eles vão nos ajudar. Nós vamos agora saber o que está acontecendo, os resultados nos outros países. Vamos nos acalmar. Só que, segundo o jornal O Globo, o que aconteceu? Bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, apavorados, segundo o mesmo jornal, lá no Jardim, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky. Além de André Esteves, do BTG, estavam também representantes do Itaú, José Vita, e do Santander, Alessandro Tomal. Ou Tomão, sei lá. E ainda o presidente da FEBRABAN e o ex-presidente da Câmara do Rodrigo Maia, que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF. Jorge Messias, ministro-chefe da AGU, também foi. Moraes, Mendes e Zanin queriam entender não só como funcionam as sanções da Lei Magnitsky, mas também saber até onde os banqueiros achavam que Trump poderia ir em sua escalada contra o Brasil, quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar. Queriam saber onde que ia parar a escalada do Trump. Meu amigo. Não sei, vocês já viram o Trump recuar de alguma coisa alguma vez na vida? É o conselho que eu diria para eles. E uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, por exemplo, que até para autorizar o Pix e seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistema para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Isso significa que mesmo que os bancos quisessem, eles não poderiam driblar os bloqueios. Ora! Temos um Sherlock Holmes nos bancos também. Agora, está todo mundo com o na mão. E a vida é irônica. 3 anos atrás, Alexandre de Moraes cancelou minhas contas bancárias, bloqueou as minhas contas bancárias, tentou me asfixiar financeiramente. E agora sou eu que estou comentando matéria em que os principais banqueiros do Brasil estão avisando a ele que a casa saiu, que nem Pix vai conseguir fazer agora. Mas a mais importante está no parágrafo seguinte, porque vão se lembrar que eu falei aqui, quando foram anunciadas as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre, que nós estaríamos em um tempo de digestão, porque algo inédito aconteceu, algo inédito no Brasil,
E ninguém sabia quais seriam os efeitos. Agora nós estamos chegando ao estado mais avançado desse processo. A conclusão da matéria é que mesmo que os bancos quisessem, não poderiam driblar os bloqueios da Lei Magnitsky. Ou seja, o custo Moraes está se tornando cada vez mais caro para a elite. Eles ainda acham que dá para evitar, não tem o que evitar. Aliás, tem. A solução é corrigível se eles estão falando da aprovação da anistia ampla, geral e restrita. E esse é o passo inicial e o começo da correção. Mas não é o suficiente para que ela seja completa. A gente precisa de uma legislação que garanta a liberdade de expressão na internet e claramente responsabilize o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Então é realmente possível corrigir a situação. Mas a gente precisa que o primeiro passo aconteça. A gente não vai abrir mão de nenhuma dessas coisas. E agora que vocês estão entendendo que não tem como fugir da Lei Magnitsky, talvez vocês entendam que é a hora da rendição. Não tem sanção improvável. Sanções são praticamente garantidas. Então você, ministro do Supremo Tribunal Federal, que acompanha o Paulo Vieira Show, não se engane. Você, presidente da Câmara, você, presidente do Senado, não se engane. Você está tendo um tempo, mas se continuar embarcando nas ilegalidades constitucionais, violações de direitos humanos perpetradas pelo Alexandre de Moraes, você inevitavelmente vai afundar com o barco. Saia desta canoa furada. Isso não é uma ameaça ainda, é um aviso. Porque quem sou eu para ameaçar alguém? Sou um pobre, coitado, um jornalista. Eu estou dizendo só as coisas que acontecem. A vida como ela é. A fase da negação passou. O André Esteves do BTG já entendeu. O Zé Vita do Itaú já entendeu. O Alessandro Tomal do Santander entendeu. Não tem como escapar. Vejam essa reportagem do Poder 360 com uma entrevista do Javier Coronado Dias, sócio do Dias Health International, especialista na Lei Magnitsky. O que diz a reportagem? Como o Supremo Tribunal vai pagar o Moraes? Onde irão depositar o seu salário? Essas são as questões que eles têm que começar a desdobrar internamente, e é um problema. Para o especialista, continua a reportagem, Moraes terá sua vida financeira seriamente limitada, pois poucas empresas devem assumir o risco de continuar a atendê-lo e se tornarem alvo do OFAC. Diz o advogado, é muito difícil encontrar uma transação internacional que não atravesse os Estados Unidos. Há uma solução, a contratação de empresas dispostas a assumirem o risco, mas Coronado afirma que a possibilidade é remota. Na nossa experiência, esses indivíduos perdem acesso às suas contas e aos seus cartões de crédito. Outra possibilidade é o ministro entrar com uma petição ao OFAC para reverter as sanções. Se fizer isso, Moraes precisará contratar um advogado nos Estados Unidos para representá-lo. A petição de exclusão da lista precisaria conter provas e depoimentos de terceiro para comprovar que as alegações contra ele são infundadas. Impossível. A partir do envio do pedido, inicia-se um processo administrativo. O OFAC comunica que Cata recebeu a demanda e pode aceitar ou recusar. E o escritório não tem um prazo delimitado para responder. Repetindo, isso é um advogado americano, especialista na Lei Magnitsky. Esse cara está dizendo que o Supremo vai ter que se virar nos 30 para pagar o salário do Alexandre, porque nenhum banco vai aceitar tê-lo como cliente agora. E a regra no mundo inteiro, não tem uma empresa disposta a entrar na mira das sanções do OFAC por ter os seus clientes como uma pessoa sancionada, como é o caso do Alexandre. Na Rússia, as sanções foram plenamente implementadas e arruinaram a vida financeira das pessoas sancionadas. Na China, as sanções foram plenamente implementadas e arruinaram a vida financeira das pessoas sancionadas. Não tem para onde fugir. Alexandre de Moraes é hoje um pária no sistema financeiro internacional e um cliente radioativo para qualquer empresa com relação com os Estados Unidos que decida atendê-lo. Isso vale para banco, isso vale para companhia aérea, isso vale para corretora, operadora de cartão de crédito, empresa hoteleira. A questão é a seguinte: por enquanto, ele só tem ele sancionado com essa pena de morte financeira, mas tudo pode mudar com uma única palavra de Donald Trump. E eu não vou ficar deprimido se as pessoas que o sustentam dentro do Supremo Tribunal Federal e os seus cúmplices no Congresso forem adicionados à lista de sanções.
volto a dizer, nós estamos tentando evitar o cenário de terra arrasada, nós estamos tentando evitar que a floresta inteira queime, mas não tenham dúvidas, nós pegaremos o bandido da Birmânia. Quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouçam. Não deixem o pseudo-juiz afundar a sua vida. Abram o caminho para a anistia e o processo de correção de curso, ou farão companhia a eles na lista de sancionados. Exatamente. É a ameaça do Paulo Figueiredo? Não, porra. É a ameaça da embaixada americana. Está escrita para vocês. Não adianta, Barroso, pedir a aposentadoria do Supremo, não. Não adianta, não. Isso não muda a aplicação da Lei Magnitsky aos responsáveis por auxiliarem um violador de direitos humanos. Fica a dica aí. Hashtag, fica a dica. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.